Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o tema a humildade, fonte de todas as virtudes, de todos os progressos, caminho único que leva à perfeição. Dentro do tema, vinde a mim as criancinhas. Esse tema, ele se encontra, é uma das passagens mais belas das Escrituras, e se encontra nos 3 evangelhos sinóticos. Em Mateus, no capítulo 19, versículo de 13 a 15, em Marcos, no capítulo 10, versículos de 13 a 16, e Lucas, capítulo 18, versículos de 15 a 17. Vamos ler a parte de Marcos. Ela é um pouquinho mais completa que as outras, Mateus e Lucas são extremamente semelhantes. Já vamos ler fazendo já uma tradução um pouco melhor. Ele apresentaram criancinhas para que as tocasse. Os discípulos, porém, repeliam com palavras rudes os que as apresentavam. Vendo isso, Jesus se zangou e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porquanto o reino dos céus é destes. Em verdade, ou melhor, amém vos digo, que aquele que não receber como uma criancinha o reino de Deus, nele não entrará. E abraçando as criancinhas, lhe impunha as mãos e as abençoava. Muito bem. O que nós temos de rapidamente, logo notório no texto, não é Jesus colocar as mãos, ou impor as mãos, que é o passe, né? E dar bênçãos para as crianças. Até aí nós já esperávamos isso de Jesus. O que é interessante é que diz a passagem que traziam as crianças até Jesus, logo a gente imagina que são os seus pais, em especial as suas mães. A tarefa, principalmente no povo judeu, naquela época, né, que vivia num ambiente rural, era as mães que cuidavam das crianças, e isso até pouco tempo era assim, né? A tarefa de cuidar das crianças era das mães. Hoje mudou, porque a mãe, ela também é parceira na administração e no sustento do lar. Ela então vai para o mercado de trabalho. Mas isso é extremamente moderno, né? Não era assim naquela época. Então as mães traziam as crianças, e é interessante que as mulheres não eram estudiosas da lei no judaísmo. Quer dizer, nós estamos numa religião judaica, o que era comum era o homem estudar. Raramente a mulher estudava a lei, as leis mosaicas, né? As leis de Moisés, os ensinos da Torá, são os livros referentes às leis do Antigo Testamento, os primeiros 5 livros da Bíblia. Isso não era comum. A mulher, ela quando tinha e queria saber alguma coisa, ela se dirigia ao marido. E aliás, havia até uma regra, né? Para dirigir seu marido e perguntar sobre esse assunto, ela tinha de fazer em casa, não na rua, não na sinagoga, não no templo. A mulher não falava no templo, ou melhor, não falava na sinagoga. Se ela tivesse alguma dúvida, ela perguntava em casa. Não estou dizendo que isso é bom, nem que é bonito, eu só estou contando como era a realidade da época. Então, mas qual a importância de eu falar isso? A importância é que se elas traziam as crianças para Jesus tocar, ou melhor, para Jesus dar passe, para Jesus abençoar, mesmo perante pessoas que não tinham conhecimento das Escrituras, como no caso as mulheres, mostrava que esse conhecimento do passe, da bênção, através das mãos, era algo extremamente popular, extremamente corriqueiro. Extremamente corriqueiro. E então elas trazem as crianças para Jesus tocar, ou melhor, impor as mãos.
E aí, no caso, Jesus vai fazer isso. Vai impor as mãos, vai abençoar. Não só vai impor as mãos e abençoar, mas aqui, como diz o texto, ele também vai abraçar as crianças. Então ele abraça as crianças, mostrando um imenso carinho, afeto, respeito pelas crianças, né? Faz aquilo que as mães queriam. Abençoa elas, impondo as mãos, ou melhor, através do passe. Da parte de Jesus, é natural. Agora, colocar isso nas mães e naquela época, mostra então que o conhecimento do passe e dos fluidos que saem das mãos, ou melhor, as bênçãos que vão através das mãos, das mãos, era algo extremamente conhecido naquela época. Tanto que é assim que eu trouxe duas bênçãos muito conhecidas nas Escrituras. Uma bênção de impor as mãos, e quando Jacó vai fazer isso com os seus filhos. São os 12 filhos de Jacó, né? Jacó vai montar Israel, vai montar o povo de Israel, a estrutura de Israel, através dos seus 12 filhos, vão surgir as 12 tribos de Israel, que vai gerar a nação judaica. E há uma célebre bênção de Jacó para os seus 12 filhos. Como está no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, no capítulo 49, versículos de 1 a 28. Uma outra bênção também com a imposição das mãos foi feita por Moisés. Agora Moisés vai reunir as tribos, e aí nós já estamos muitos e muitos anos depois de Jacó, já havia uma nação, né? E aí essa nação era dividida em 12 estados, ou melhor, em 12 tribos. E Moisés vai reunir essas tribos e vai impor as mãos sobre elas, derramamento de bênçãos. Então isso não era só comum do pai para com o filho, mas era comum também de um líder espiritual para a comunidade. E era comum também trazer as crianças para serem abençoadas por uma pessoa que era considerada mestre, ou que era considerada profeta, ou que se tinha respeito por ela, que se tinha sabedoria, que era chamada de rabi, no caso mestre, no caso Jesus. Aí as mães, sabendo e reconhecendo nele um rabi, um mestre, as mães trazem as crianças para que Jesus coloque as mãos sobre elas. Então, o texto é de uma naturalidade com relação ao passe, não só com relação às mães, mas com relação a Jesus. E mostrando toda essa tradição do pai fazer isso para com os filhos, né? De um líder espiritual fazer isso para com a nação, e também de um mestre fazer isso para com as crianças. No caso, um outro ponto que ressalta aí da importância do passe, né? É que nós vamos só compreender fora do campo religioso a estrutura do passe já no século 18, 19, quando vai surgir o mesmerismo, né? Ou melhor, as explicações magnéticas dadas pelo médico chamado Franz Mesmer. Então Mesmer, aí o mesmerismo, é que vai trazer os primeiros conhecimentos no sentido científico do fluido magnético que nós temos nas mãos. Esses fluidos depois vão ser cada vez mais estudados, né? Vão ser usados também depois na hipnose, né? No magnetismo da forma mais variada. Mas repare que pelo texto já era usado como forma de bênção. Logo sai dele energia extremamente boa, positiva, que você chama aqui no texto de bênçãos. Jesus não só tocava, ou melhor, dava passe visando abençoar. O que é abençoar? Trazer proteção, trazer saúde, trazer alegria, trazer confiança para as crianças. Então o abençoar é derramar saúde. Saúde não é só a saúde física, né? Tanto que é o mesmo radical da palavra saúde, é de saudar. Quando nós vamos fazer um brinde, né? Se a gente fala saúde, né? Que é o brinde, é mais do que a saúde física. É um conjunto
de situações psicológicas, emocionais e físicas que vai dar o que a gente chama de qualidade de vida e bem-estar. Então, o que Jesus estava querendo com esta bênção é trazer mais do que saúde física, e sim um bem-estar, uma qualidade de vida para as crianças. Poderíamos terminar o texto aqui. E é só isso. E não tem muito para falar, porque eu não vou entrar em estudos técnicos sobre paz, porque não cabe dentro da simplicidade desse texto, de abraçar a criança, né? Além do mais, imagina Jesus abraçando ali as crianças, né? E se os apóstolos perguntassem sobre a estrutura do toque, sobre o magnetismo, sobre o passe, não cabia aula ali na frente das crianças, porque nós temos que saber moderar, ou melhor, equilibrar as palavras para o nível de cada um. Então, eu também não vou entrar aqui em estrutura de passe, isso já é muito bem conhecido. A única coisa é que, como eu disse, que com a civilização moderna, as mães estão indo para o campo de trabalho, estão dividindo e assumindo as tarefas no lar, e estão deixando muito de ficar ali, ter uma educação direta e única com as crianças. Há pouco tempo saiu uma reportagem na revista do Globo, dizendo que a criança estava com um problema, né? Estava com manha. Aí uma amiga conversando com a mãe disse: a sua criança está com problema, está com manha. Isso não é comigo, é com a babá. Então a situação já chegou a um nível tal, né, em que as mães estão perdendo muito desse contato. E como ela está dividindo também a tarefa com o homem, e muitas vezes ela é a provedora do lar, não o homem, né? Hoje existe um percentual altíssimo de mulheres que sustentam o lar, ou também de pais ausentes, né? E naquela época era impossível um pai ausente, porque o pai era o único provedor do lar. A mulher não tinha campo de trabalho, ela não ia para o mercado de trabalho, não tinha isso. Então, quando o marido morria, ela tinha de viver logo na dependência de um outro. Por isso que Moisés arrumou a lei do levirato, porque se ela não arrumasse um marido para casar imediatamente, ela tinha de casar com o irmão do marido, porque senão como é que ela ia sobreviver? Não tinha essa ideia da mulher ir para o campo de trabalho, para o mercado de trabalho. Então, hoje, como ela é provedora do lar, e o homem já deixou de ter esse papel de importância, estão se deixando de levar as crianças para os pais abençoar. E a mãe, com a frieza da busca do mercado de trabalho, já não está abençoando mais. Raramente a gente vê uma criança pedindo bênção aos pais. E a bênção não é aquela coisa da submissão, de se curvar e beijar a mão do pai e pedir para o pai impor as mãos e dar uma bênção. Não só nesse sentido, mas mesmo de beijar a mãe, de beijar o pai. Trocar a mão pelo rosto. Então está se perdendo, mas está se perdendo por causa de quê? O homem está na corrida, lá, cada vez mais louca, no mercado de trabalho, e a mulher está indo também. E com essa corrida do feminismo, essa corrida para a igualdade, ela está acabando ficando fria. E isso está mexendo na estrutura dentro de casa. Está passando essa rigidez do mercado de trabalho, essa frieza, essa indiferença, quase colocando que o mais importante não é o lar, é a empresa. Olha que situação. Mais importante é o trabalho, não é o lar. Essa inversão acaba gerando uma frieza que já não se está mais tomando bênção. Antigamente tinha a figura da madrinha, né? Vai lá tomar a bênção da sua madrinha, né? Vai lá cumprimentar os mais velhos. Acabou isso, né? A criança chega, ela já não tem mais o respeito ou pelo mais velho. Mas não é só o respeito, é porque o mais velho significava isso. As mães trouxeram até Jesus porque ele era o mestre.
Então veja bem, diante de um mestre, diante daquele que sabe mais, diante daquele mais preparado, logo a gente espera diante do velho, daquele mais amadurecido, que passou por uma experiência de vida, e todo mundo tem algo para dar em termos de experiência de vida, por que não dar uma bênção? A bênção é troca energética que acaba dando também a possibilidade da troca do exemplo. Porque Jesus não só deu o passe, a bênção, mas ele também foi carinhoso, ele abraçou as crianças. Então o exemplo do carinho, do afeto, do respeito pela criança. Olha que importância. Hoje isso é muito desvalorizado. E não devia ser assim. Então o texto está nos levando para essa ideia muito simples, né? De quando a Bíblia fala em honrar pai e mãe, de honrar no sentido de respeitar, de ter essa deferência, de ouvir o mais velho, pelo menos ir lá cumprimentar, né? Ouvir uma palavrinha dele, eles têm muito para nos dizer. Mas o que é mais importante nessa passagem, e aí o ponto extraordinário dela, é que a criança era um nada na sociedade. A criança não tinha voz na sociedade, na época de Jesus. O pobre não tinha voz, né? Tanto que debochavam que Jesus tinha nos seus apóstolos homens simples do povo, que eram os pescadores. E como ele vivia numa região mais afastada da capital, vivia no interior, então também era desvalorizado porque era interiorano. Há aquela passagem que Pedro, quando nega Jesus, que estava na fogueira lá na casa de Anás e Caifás, né, quando Jesus ia ser julgado, em que ele estava ali na fogueira para se esquentar, e se aproximaram dele e disseram: nós te conhecemos, você é um deles. E aí ele falou: não sou. Na hora que ele falou, ele denunciou pelo sotaque. Como você tem o sotaque do nordestino, o sotaque do gaúcho, e pelo sotaque disseram: pelo sotaque você é da Galiléia, logo você é um deles. Quer dizer, do interior, você é da Galiléia, da região pobre. Então eles tinham um desvalor pelo homem do campo, tinha desvalor pelo pobre, pelo trabalhador, e tinha um desvalor pela mulher. O desvalor pela mulher era tal que ela não podia pregar em praça, ela não podia falar em praça, não pregar não podia falar em público, ela tinha de falar em casa com o marido. E quem mandava em casa, que providenciava tudo, era o marido. Ao ponto, se o marido morrer, não iam perguntar o que ela queria, ela imediatamente casava com o irmão do marido, para poder ser sustentada. Então, a mulher não tinha voz. Nós vimos na semana passada, quando estudamos aqui o caso da adúltera, né, que ela foi pega em adultério e trouxeram ela para ser apedrejada em praça pública, que assim era uma das leis, a lei mais rígida sugeria o apedrejamento de uma mulher adúltera, e diz lá a passagem que ela foi pega em flagrante e não trouxeram o adúltero. Cadê o homem que estava com ela? Ela não estava adulterando sozinha. E não trouxeram o homem. Quer dizer, o homem ele pode fazer o erro que quer dizer, fazer um vistas grossas. Nós vimos agora, essa semana, o fechamento da CPI da Petrobras, né? E falou-se que a Petrobras foi tomada por empreiteiros corruptos e fechou-se o relatório assim, e nenhum nome de político foi citado. Não foi nenhum deles citado. Quer dizer, então o político passou a mão do político. Naquela época, e hoje é assim. Agora, voltando lá para aquela época, como as leis eram feitas pelos homens, o homem estava lá em adultério com a mulher. Não trouxeram ele, porque ele também tinha de ser apedrejado, se fosse o caso de ser apedrejado. Mas não, só trazem a mulher, porque a mulher não era considerada, ela era desvalorizada em tudo. Agora você imagina que se a mulher, ela gera os filhos, ela faz a comida, ela lava a roupa, ela
cuida da casa, ela amassa o milho, isso é responsabilidade da mulher. Ela amassa o trigo, no caso, né? O milho é para cá. O trigo, se ela faz todo esse trabalho, ela ainda tem uma importância. Se ela não tinha importância em termos de pagar imposto, ela não tinha importância em termos de ir para a guerra, né? Mas ela tinha importância de cuidar do lar. E ela era assim tão desvalorizada, você pode imaginar a criança. Porque a criança não fazia nada. A criança fazia o quê? O que a criança produzia? Nada. Se a mulher já era tão desvalorizada, amassando o trigo, cuidando da casa, lavando a roupa, fazendo a comida e cuidando das crianças, e ela era um nada, vocês podem imaginar o que se pensava da criança naquela época. Era zero. Tanto que repare que os apóstolos estavam conversando com Jesus e as mães trouxeram as crianças. E se nós olharmos o texto de Mateus e olhar o dos outros, Marcos e Lucas, o texto deixa bem claro. Eles repreendiam as pessoas que traziam as crianças. Mas também no texto de Mateus, fica claro, ele repreendia as próprias crianças. No fundo, repreendia os dois. Na hora que trouxeram as crianças, os apóstolos já saíram reclamando. Tirem elas daqui, não. E brigavam com os pais, quer dizer, no caso com as mães e com as crianças também. Não atrapalhe, deixa o mestre, tira essas crianças daqui. E apresentaram-lhe então algumas crianças para que ele impusesse as mãos e orasse por elas. Como os discípulos as repelissem com palavras rudes. E assim está no texto, em Marcos e em Lucas. Ele repeliu com palavras rudes. Sai daqui, vai embora. Não atrapalhe o mestre. Ele é muito importante para ficar cuidando de criança. Elas não param, não calam a boca, ficam fazendo bagunça, ficam fazendo ar. Tira essas crianças daqui. E diz a passagem de forma clara, está aqui em Marcos. E Jesus ficou zangado. Aí, isso é novidade. Aí é novidade. Hoje, você ter um tratamento para as crianças já é boa, já é uma coisa normal. Mas naquela época, aí é novidade. E ele ficou zangado. E disse, não impeçais que elas venham a mim. Falou para os apóstolos. Não impeçais que as criancinhas venham a mim. Deixa. E abraçou as crianças. Depois colocou as mãos, riu para ela, brincou com elas, né? Ficou abraçado com as crianças. Quantas crianças eram? 3, 4, 5, 10? Eram as crianças da comunidade. Já que eles estavam em casa, ali era a casa de Pedro. Então as crianças ali da aldeia de Cafarnaum, eu estive visitando uma aldeia boa, muito considerável em termos de estrutura, em termos de tamanho. Tragam aqui as crianças. E abraçou todas elas, quer dizer, não só foi extremamente carinhoso com elas, mas deixou esse recado. Ficou chateado com os apóstolos. Não façam isso. Então vem esse o primeiro ensino de Jesus. Não desmereçam que as crianças procurem os mais velhos, procurem os mestres, procurem os que têm sabedoria. Não impeçam isso. E quando elas chegarem, façam aquilo que é para um nível de criança. Ali, a palavra usada em Lucas é até infante, é bebê. Era criancinha pequenininha, quer dizer, não tinha nem o que falar em termos de estrutura, né? Você fala só palavras de alegria, de boa vibração, porque as palavras de Jesus saíam empacotadas de amor. E hoje nós já sabemos, aliás, houve uma reportagem assim no Jornal Nacional na semana passada, né? A recomendação de mães, e aí apareceu no hospital várias mães lendo livro para a mulher grávida, lendo para a criança, na barriga, porque ela já vai aprendendo a vozinha da mãe, já vai aprendendo a entonação da voz, a vibração da voz, lendo as crianças na barriga ainda. Isso já no hospital, quer dizer, já é conhecimento científico. Então Jesus não nega, tragam aqui as crianças, elas podem não entender as palavras, mas merecem afeto, vibração, conversar com elas, dar atenção para as crianças.
montar uma estrutura, um tempo na sua vida para a educação da infância. Aliás, é o melhor material humano que existe, é a criança. Ela, de tudo que precisa de mais cuidado, é a criança. Não só pela própria defesa que ela precisa, não só pela total carência que ela tem, né? Mas porque ela é totalmente moldável. É uma massinha. Você vai moldar a criança. E aí Jesus aqui não vai fazer jogo de palavras. Ele vai dizer: não impeçais que ela venha até a mim. Porquanto é destas crianças que é o reino de Deus. Aí ele não faz jogo de palavras no sentido, é aquele que se assemelha à criança que é o reino de Deus. Não, é delas o reino de Deus. Por que é delas o reino de Deus? Das crianças. É lógico que se você deixar ela como criança e não fizer nada, deixar dentro da estrutura normal da vida, ela vai aprender o quê? Ser machista, como eram os pais, os homens naquela época, né? Desvalorizar a mulher, como faziam naquela época, desvalorizar o velho, como fazia naquela época, desvalorizar o doente, porque era inútil, porque não produzia. E ela vai ser moldada com a estrutura, com a cultura daquela época. Mas de Jesus, é destas o reino de Deus, no sentido que elas estão vindo, alegres, querendo brincar comigo, me abraçar, né? E que gostam disso, e estão recebendo em troca todo esse carinho. O terreno está preparado. É terreno fértil para a gente colocar a semente que a gente quiser. E eu posso colocar nelas a semente do reino de Deus, que é nada mais, nada menos do que a semente do amor, a semente da bondade, a semente da boa instrução, da boa palavra, da boa história, né? Do bom ensinamento. Então, ela está ali, pronta, e no exato momento que ela veio, ela não está chorando, não está reclamando, mas ela está querendo ficar com Jesus, recebe o abraço e está feliz em ficar com ele. E Jesus ainda reclama com os mais velhos: não impeçam isso. Então elas estão vendo que em Jesus elas estão acolhidas. Olha o acolhimento, palavra técnica hoje usada, hoje no processo de educação. Elas vendo que são acolhidas e que Jesus não concordava em repelir as crianças e suas mães. Quer dizer, fica aqui, não pode a mãe ficar junto, né? Estão dando toda uma estrutura de segurança. Poxa, é terreno fértil. Por isso que o reino de Deus é destas. Está aí, está nas nossas mãos. Aliás, os homens de amanhã vão ser o que nós fazemos das crianças hoje. E se a gente quer que o homem de amanhã seja um homem do bem, está aí, é a criança na sua. É isso que Jesus está dizendo aí, é destas o reino de Deus. Depende da gente. Ou ser o reino do mal, ou ser o reino do orgulho, o reino da guerra, formar crianças para a guerra, formar crianças para o ódio, formar crianças para desprezar a mãe, formar crianças para desprezar os velhos, aqueles que têm sabedoria. O que nós vamos fazer das crianças? Esse é um ponto. Um outro ponto, e aí é extraordinário, por que os apóstolos brigaram com as mães e com as crianças com palavras rudes? Então vamos para a lição da semana passada, logo para o início da lição, que diz assim: em casa, os discípulos interrogavam de novo a Jesus sobre tal assunto. Que tal assunto? Que é da lição retrasada. A lição retrasada estava falando sobre divórcio. Agora eles vão mais uma vez perguntar para Jesus em casa, agora em casa, só os apóstolos, vão perguntar sobre a ideia do divórcio. Se não convém dar carta de repúdio de qualquer forma à mulher, por qualquer motivo para a mulher, então os apóstolos vão dizer, então não convém casar. Olha o preconceito. Se eu não posso mandar minha mulher embora a hora que eu quero, não convém casar.
E Jesus, em vez de falar sobre essa baixeza, ou melhor, falar sobre esse desprezo humano, ele dá uma outra interpretação, falando daquelas pessoas que não casam por outros motivos. Tá? Por motivo de ser eunuca, ou melhor, porque já nasceram assim, sem vontade de casar, ou por ter um problema de saúde, ou por vir com homossexualismo, etc. E que nada impede de hoje até ter estrutura social para isso, de se casar com um homossexual. Mas, naquela época, não se tinha essa estrutura. Então, Jesus está falando sobre este tema extremamente amplo, extremamente aberto. E na hora que Jesus está falando isso, sem um pingo de preconceito, entra as mães com as crianças. E os apóstolos falam, vão embora daqui, sai. Nós estamos quase dizendo assim, nós estamos num assunto de estudo e as crianças vão atrapalhar. Primeiro. Segundo, o nosso tema aqui é sobre sexo. E o tema que a gente vinha desenvolvendo, e fizemos a pergunta a Jesus, e ele está falando agora sobre eunuco, né? O tema antes era divórcio. Então nós estamos falando sobre a estrutura da família, como tratar a mulher, se deve ou não dar carta de repúdio, de divórcio, e, no caso, como é que é um celibatário, né? E as crianças chegam. Então chego entender o contexto. E a primeira coisa é que eles vão embora. Primeiro que nós estamos estudando. Não, por quê? Tem que haver espaço também no nosso estudo para as crianças. Não é estudo só para adultos. Porque adulto, muitas vezes, é cabeça muito dura. E a coisa já aconteceu muito. Ali Pedro já tinha idade, já tinha filhas. Já era casado. Não que não se tenha dar estudo para o adulto. Mas por que não também para as crianças? É isso que Jesus estava dizendo. Não pensar, deixa elas vir. Deixa. Nós só temos que apropriar o tema para ela. E o tema pode ser o mesmo. Não existe tema que a gente não possa falar com as crianças. Por que não falar de sexo com as crianças? Não é melhor aprender com o mestre, aprender com os sábios, aprender em casa, do que fora? Então falar sobre assuntos sexual. É lógico que você tem que medir, né? Tem que ver o interesse da criança, se ela já está pensando e perguntando sobre isso, né? Como tratar desses assuntos da forma mais natural e simples possível, para ela não falar lá fora um estranho, que às vezes vai ensinar da forma mais diferente possível. Por que não? É coisa que precisava ter em sala com o mestre. E é assunto para dentro de casa, porque repare que eles estavam em casa conversando quando as mães entraram na casa. Então é assunto para dentro de casa. Falar de família, falar de sexo, dentro de casa. Aliás, é mais importante falar dentro de casa do que na escola, mas também na escola. Vocês imaginem uma escola muito bem montada para assuntos sexuais, muito bem estruturada, e com moral, e com amor, e com abraço, com carinho da parte do mestre, como Jesus fez aqui nesse caso, e abraçava as crianças, e abençoava as crianças. Vocês imaginam um assunto? Quantos bullying nós teríamos evitado? Quanta desgraceira mental na cabeça de jovens e adultos hoje em dia, que precisam de tratamentos rígidos no campo da psicologia, no campo da psiquiatria, e até em campos mesmo da loucura e de doença física. Quantas situações de gravidez, de aborto, de desequilíbrio de tantas moças e rapazes, que poderia ser evitado com uma boa estrutura. Por que impedir que as crianças venham até o mestre? E aí, nesse caso, o mestre é Jesus. E ele deu o exemplo, ser mestre com carinho. Como se estivesse dizendo, a melhor forma de ser educador é o educador que também ama. Hoje, o homem mais rico do Brasil, e a gente pode falar isso porque ele é notório, isso é já publicado em revista, né? Ele é mais rico como pessoa física, né? E tem a empresa também, maior empresa do Brasil, que é a Ambev. E o sócio é o Lehman, né? Mas na década de 70, quando ele estava começando como um executivo
na primeira linha, né, na primeira instância, ele pediu uma audiência a um empresário, a um dono de uma grande empresa no Japão, e que por ser extremamente ocupado, deu para ele 1 minuto. Um iniciante no empresariado no Brasil está pedindo uma audiência, então conceda a ele 1 minuto. E ele foi lá para o Japão, marcado a audiência, aquela regra japonesa, né, a data, tudo certinho, o horário. Lá ele estava quando apareceu o grande empresário, o grande mestre, né? O intérprete disse para ele: pode fazer a sua pergunta. Ele disse: eu sou um empresário que estou começando no país, lá no Brasil. Eu queria saber qual é a fórmula do sucesso. E a resposta que ele recebeu: ama seus funcionários, ama os seus clientes. Cumprimentou e foi embora. Então, se você não tem respeito pelos seus funcionários, e amar os funcionários é preparar eles também para o trabalho, é treinamento, e também amar o cliente, quer dizer, levar para eles o melhor produto e não tapeá-lo no outro produto, ser honesto, fazer essa relação funcionário e cliente em termos de amor, de respeito, né, de qualidade, é a forma do sucesso. Hoje ele é o empresário mais rico do Brasil. Está no mercado da cerveja. A cerveja não é crime. Crime é o abuso de qualquer coisa. Ela é um produto como outro qualquer. O abuso de qualquer coisa é crime. Pode ser da cerveja, pode ser do vinho, pode ser da comida, não é isso? Se abusa até da vitamina, é um crime. Bom, mas voltando, então dar um espaço para o atendimento às crianças e fazer isso com amor, com carinho, e falar de todos os assuntos. Nada é barreira, pelo contrário. Agora, repare que nós estávamos tratando de assunto de divórcio. E se estávamos tratando de divórcio, as crianças vão chegar. É como se o tema estivesse junto e Jesus fala de como o divórcio ele desequilibra a sociedade. Esse o divórcio desequilibra a sociedade e as crianças. Como é que fica? Qual a repercussão isso na criança? Qual vai ser o primeiro aprendizado? Meus pais não conseguiram se relacionar em amor. Então você pode diminuir o impacto, como disse Jesus. Como diminuir o impacto, né? Não colocar a mulher para fora por qualquer motivo. Só quando ela quiser. Olha que coisa. E ela optar porque ama o outro, quer viver com o outro, que nós chamamos, o texto fala em infidelidade. Então ela quer viver com o outro, aí só nesse caso, porque o homem não botar a mulher para fora, que era a única forma no judaísmo que tinha em termos de divórcio. Hoje que tem esse negócio, a mulher quer separar, o homem quer separar. Naquela época não, só o homem se separava. Só ele podia mandar a mulher embora. E aí, se ele mandasse ela embora, ia estar no livrinho que ela ganhava na carta de divórcio, se ela não fosse apedrejada, né, aí ia morrer, mas se fosse dado um divórcio, na carta do divórcio, o defeito dela. Eu mandei ele embora, e qual é o defeito? Porque cozinha mal, porque é arrogante, porque fala alto, porque eu peguei ela olhando para o homem, ou peguei ela com outro homem. Olha que situação, isso vinha num documento, isso numa sociedade, imagina o peso disso, né? Imagina a inconveniência disso. Então Jesus, em termos, como ele defende a mulher, quando as pessoas falam assim, mas Jesus é contra o divórcio. Não, não é que ele é contra o divórcio. Era uma defesa abençoada que ele está falando da mulher que ia ser tocada no olho da rua. Ele estava sendo extremamente generoso com a mulher. Porque hoje a mulher pode ir para outro lugar, ela tem uma que trabalhar. Naquela época não tinha isso, nós temos que pensar que ela ia ficar desamparada. Ainda tem esse maldito documento que nós trouxemos aqui, o tal do livrinho, que está aqui, mas não vamos voltar, né? Ela ganhava um livrinho com esse repúdio, dado pelo marido. Então ela saía com a marca, com um sinete, com um carimbo de um defeito. Aí Jesus protege a mulher. Não,
Ainda fala assim. Ah, mas Moisés permitiu fazer isso. Permitiu porque vocês são duros de coração. Olha como Jesus fala. Porque vocês são duros de coração, estão tratando um relacionamento amoroso de forma assim superficial, como se fosse um aparelho de barba. Naquela época não tinha aparelho de barba, né? Era tesoura. É como se fosse uma gilete, né? Você troca, usei, pronto, acabou descartável. Como uma coisa qualquer, você usa, perfeito, você usou para agora, não quero mais, joga fora. É um ser humano que está ali. O ser humano precisa, em todos os momentos, de carinho, de proteção, de amor, de respeito. Então ele coloca o amor, o respeito ao outro acima de tudo. E sabendo que, imagina mandar a mulher embora, e aí você fica com os filhos, mandando o filho embora junto com ela é o caos. Porque ela não tinha como sobreviver. E os filhos ficando, a saudade da mãe, que deu o peito, que deu a comida, que já está acostumada, agora vai ter outra que vai ser a mãe. Então, esse carinho para com as crianças. Porque se a criança não tem esse afeto, e ele vê logo essa desarmonia, essa desinteligência entre os pais, olha o aprendizado que você vai dar para essa criança que está sendo formada ali. O reino de Deus está ali, ó, na tua frente. Aí você vai passar a mensagem da desinteligência. Então Jesus queria que tivesse a mensagem da concórdia, do amor e tal. Mas, olha bem, mas se a mulher, ela quer ir embora, porque ela ama o outro, quer viver com o outro, aí libera. Olha como Jesus foi extremamente bacana, porque ele continua sendo extremamente generoso. Não que ele concordasse com isso, ele não concorda, mas ele respeita a vontade da mulher. E em Jesus a mulher tem voz, mesmo a pecadora. Ela está em erro. Na concepção da época, viver com outro, estar em relação sexual com outro, sendo casado, é um erro. E ela quer viver com outro, libera. E se ela quiser viver com você, diz Jesus, perdoa, vai e não erres mais. Então essa generosidade é fantástica. Aí o texto vem e vai tratar de um outro assunto. Aí os apóstolos ainda duros de coração falam, então não convém, Senhor, fazer assim. Não convém casar. Se eu não posso mandar minha mulher embora a hora que eu quero. Em vez de Jesus entrar nesse tipo de vibração, ele vai falar de uma outra coisa. Quando que é permitido não casar? Então, quando não é permitido casar, Jesus diz que o natural é casar. O natural, o que é saudável, o que é bom para a sociedade, é o casamento. Porque o casamento vai resolver problemas. Primeiro, nós temos o problema da satisfação sexual. A satisfação que vem em termos de um equilíbrio perfeito, né? Do sexo muito bem estruturado, né? Não em termos de vadiagem, não em termos de superficialidade, mas baseado numa estrutura do casamento, baseado em amor, né? Naquela época não era casamento em termos de documento, era simplesmente as pessoas resolviam ficar juntos. Então um sexo assim muito bem estruturado é bom para o corpo, é saúde, é bom para as emoções, é bom para a psicologia. Sexo é qualidade de vida. E as pessoas precisam de tanto o homem quanto a mulher. Então, primeiro, para Jesus, o natural é casar. Natural é casar. Só que existem pessoas que vêm já na barriga da mãe, já por nascimento, sem estrutura para casamento. Por quê? Ela vem com um defeito biológico, ou vem homossexual, ou vem de um espírito extremamente evoluído que está com outro tipo de interesse espiritual e que não é o casamento. Mas isso é raro no planeta. O missionário, aquele extraordinário que vem para viver uma vida religiosa, por exemplo, ou dedicada totalmente à ciência e não ao casamento, porque senão ele não vai ter tempo, dedicado a um determinado departamento importante da vida humana, ele vai dar uma grande contribuição, e se ele vai ter filho, e se ele vai ter mulher, ele tem que dar atenção à mulher. Se ele tem filho, ele tem que sair no fim de semana com os filhos, ele tem que passear, tem que brincar com as crianças. E ele está focado na pesquisa lá de uma determinada coisa, ou está focado em peregrinar pelo mundo afora como santo, como São Francisco, por exemplo. Então,
são seres evoluídos que vêm para não casar porque tem essa tarefa. Ou então, porque é homossexual, tanto homem quanto mulher, ou então, porque vem com um problema biológico qualquer, tanto na vagina quanto no pênis, aí vai ter dificuldade para casamento. E se casa enganando, vai gerar um sofrimento tremendo. Por exemplo, se a pessoa ele tem um problema no pênis, ele não consegue ter relacionamento sexual, casa, o que ele vai trazer para a mulher? Muita dor, porque ela tem vontade e necessidade, olha como diz Jesus, de ter sexo. Isso você vai levar para ela uma vida de sofrimento, simplesmente porque você casou e não deixou as coisas claras. Então pode vir assim por nascimento, pode ser daqueles feitos pelos homens, os homens fizeram assim, e o homem faz assim. Por exemplo, quando inventou que sexo é uma coisa feia, e aí obriga a mulher a ir para o convento e bota o homem no mosteiro e diz que freira e padre não casam. Então foram os homens que inventaram, então de Jesus, essa é a segunda opção, os homens criaram isso, ou então os homens criaram determinadas violências sexuais. Colocar a mulher com um problema sexual grave, com estupros, né, na infância, etc., na juventude, ou o homem também, é muito comum, somente em caso de guerra, em outras coisas, o rapaz, o menino, ficar viciado sexualmente por outros através do homossexualismo. E aí não há nenhuma condenação ao homossexualismo. Você está se colocando vícios principalmente como é que é o nome do adulto que transa com o menino, como é o nome? Pedofilia. Então são abusos da pedofilia, de alguém mais esperto, de alguém mais inteligente, que abusou de uma criança, de um jovem, e que acabou ficando viciado, etc., nessa área. Aí ele não é homossexual, fizeram ele assim, os homens. E nós temos o terceiro caso, daqueles que por algum motivo estão aqui na vida e resolvem não casar, porque estão notando que estão com um determinado karma, com uma determinada dificuldade na vida, porque levam uma vida de muita viagem, ou de muitos problemas, ou porque querem se dedicar a um determinado estudo, a uma determinada tarefa, que vai demandar muito tempo, e com isso, se ele tiver o casamento, ele não vai ter o tempo devido. Aí você fala assim, bom, e aí então como é que fica o caso dos homossexuais? Naquela época não havia estrutura de lar. Agora nós já temos leis aí que estão autorizando o respeito para que o homossexual, tanto na forma masculina como na forma feminina, e aí as outras formas mais variadas, mas que acabam ficando nesses dois patamares, que permitam já ter documento, viver com dignidade, viver na bênção da instituição da família, coisa já prevista pelo nosso Chico Xavier no Pinga Fogo na década de 70, dizendo que os homens terão sabedoria, terão leis para estruturar a família, né, e a família de homossexuais para que possam viver dignamente. Hoje, inclusive, fica a dignidade de poder ter filhos, educar os seus filhos, e que não tem absolutamente nada a ver em que vai educar os seus filhos vão ficar homossexuais. Primeiro que se ficar não faz diferença nenhuma. E segundo, que nunca se pode pensar numa estrutura familiar em que se dá uma determinada opção sexual para alguém. Isso não é educação familiar. Isso não tem nenhuma lógica em quem é realmente psiquicamente saudável. Como existem heterossexuais que têm filhos homossexuais e eles não passaram isso para os filhos, é da natureza do filho, né? Assim também se espera que pais homossexuais vão passar um ensinamento de vida, de moral e de saúde para o seu filho vai ser homo ou hétero segundo a sua própria estrutura psicológica, a sua tendência espiritual. Então eu acho interessante o tema do abraço às crianças está ligado à estrutura da família, ao problema do sexual e ao respeito em todas essas situações. E em todos os casos em que tentaram, na primeira pergunta do divórcio, eram duas escolas de Eliu e Shammai, que era a escola mais rígida e uma escola mais liberal do judaísmo, tentaram pegar Jesus no tema do divórcio, ou melhor, tentar Jesus para que o tema caísse numa forma profana, em vez de falar do divórcio, de liberar, falar em apedrejamento, em carta de repúdio, em coisa feia, pesada, e Jesus vai falar da dureza dos corações.
E depois no tema, na intimidade do lar, em que os apóstolos vão falar sobre se convém ou não casar. E Jesus diz, convém casar, mas existem alguns casos em que as pessoas não são dadas em casamento. E aí, nesses casos, Jesus também sai do tema da superficialidade. Então se eu não devo fazer o que eu quero com a mulher, não convém. Jesus não entra nesse tema superficial, trata o assunto com delicadeza e com profundidade, e as crianças chegam para serem abençoadas. E Jesus diz que elas precisam ser atendidas, que precisam ser abraçadas, que precisam receber bênçãos, paz, carinho, generosidade e oportunidade de ensinamento, porque está ali tudo preparado, terreno fértil para se ter o reino de Deus amanhã, um reino de felicidade, de harmonia. O que nós fizermos com as nossas crianças é o que nós teremos no futuro. Por fim, ele vai apresentar agora uma comparação. E aí ele vai dizer, também agora para os adultos, quem não se fizer assim como essas crianças, não é digno de entrar no reino dos céus. Agora ele vai então na terceira parte do ensino dizer que, tá vendo essas crianças? Olha como elas vêm, me abraçam, vêm com humildade, com carinho, não tem nenhum preconceito, não tem nenhuma diferença, são carinhosas, estão com o coração aberto, são alegres, vêm espontaneamente, sem medo, porque quando vem aquele instrutor severo, como eles estavam querendo ser, rude nas palavras, as crianças têm medo. Mas como Jesus abraçava e era carinhoso, aí ele fala, assim também, aí agora para os adultos. Aqueles que não se fizerem como essas crianças, não poderão entrar no reino dos céus. E eu tracei aqui os 7 itens que normalmente as crianças trazem na sua espontaneidade. Primeiro, a humildade da criança, Ela não é a dona da verdade. Segundo, o amor dela. Depois, a ânsia de saber. É engraçado, as crianças são ricas em porquê. Por que isso? Por que isso? Por quê? A gente nem sabe responder tantos porquês, Depois, a perseverança dela, a inocência da criança, não tem malícia, a simplicidade, e a sétima, a docilidade, como elas são dóceis, as crianças. Então esses são os 7 itens que eu vou repetir aqui: humildade, amor, ânsia de saber, perseverança, inocência, simplicidade e docilidade. Uma outra coisa é o reino de Deus. Diz Jesus, então, que quem não se assemelhar a essas crianças, quem não for semelhante, isso é um sinal de semelhante, quem não for semelhante às crianças, não podem entrar no reino de Deus. Vamos lá, o reino de amor, de felicidade, etc. Vamos botar só a palavra amor, já é o suficiente. Deus é amor, então o reino de Deus vai ser um reino regido pelo estatuto, pela convenção, pelas normas do amor, da lei do amor. Então tem que se fazer como criança. Agora tem uma coisa, o reino de Deus, diz as Escrituras, é um presente. É um presente. Paulo vai cunhar a palavra, que Lucas vai explorar demais, que é a tal da graça. Inclusive ele vai dizer, por Moisés, diz Paulo, por Moisés foi dada a lei, por Cristo veio a verdade e a graça, que é de graça. Então a graça é um presente, é uma coisa assim, é uma doação. Deus, ele quer nos doar esse amor, o reino dele, essa constituição, podemos dizer, com um parágrafo único, uma lei única, que é a lei do amor. Daí dizer Jesus que toda a lei, tudo se resume no amor. Isso é o presente que o alto quer nos dar, é de graça. Muito bem.
Agora, quando você chega para uma criança e fala assim, eu tenho aqui um presente para você, a criança, ela fica doida quando você diz que é um presente. E ela não só fica alegre, ela fica extremamente alegre. Ela não só fica alegre, mas ela fica curiosa. E por enquanto que você não der o presente, ela não te larga. E ela vai ficar rodando em volta de você para ver o que é o tal presente. E quando você dá o presente, ela não vai tirar o nó, o papel, como é que é o nome daquilo lá? O decalque, não, como é? Não é só o laço, não, aquele negócio assim de que cola, durex, né? Ela rasga tudo, tá? Rasgando tudo, né? E tira o presente para lá e larga a caixa, larga o papel, tudo, porque ela quer o presente, não é isso? Ela fica numa alegria. E é interessante que quando você diz que eu tenho um presente para te dar, ela não só fica alegre, mas ela fica alegre no conjunto. Porque ela não só ri, mas ela dá um pulo, né? Fica pulando que tem presente, fica pulando, fica numa agitação tremenda. Então eu quero dizer que toda a estrutura dela se manifesta. O corpo físico, o corpo das sensações, muda até a sua cor, né? Ela começa a ficar quente, então as sensações mudam, que é o duplo etérico, é a aura, muda também as suas emoções, ela começa a rir, fica alegre, né? Essa estrutura do lábio e a face abre com uma facilidade incrível. Vocês já notaram que o choro acompanha a gravidade, né? Você para chorar, Luizinho, eu não sei fazer faz cara de choro. Quando a gente faz cara de choro, está chorando, eu paro que essa estrutura aqui cai. O lábio cai, isso aqui cai. Você é dominado pela gravidade, é atraído pela terra. Mas quando você sorri, você fica alegre, você tem que movimentar as coisas para cima. Um movimento para cima. Então você faz um movimento para cima. Logo você vence a gravidade, vence a atratividade da terra. A alegria é para o céu. A tristeza é para a terra, o choro é para a terra. Podemos dizer que são movimentos musculares inversos. O do riso e o do choro. Logo, quando a criança ela fica feliz, né, alegre quando vai ganhar um presente, ela não só ri a beça, logo ela faz esse movimento do céu, movimento de romper a gravidade, de ir para cima. E ela fica, e todo o corpo dela é tomado. A gente também, você chega e diz, né? Ó, você chega e fala para sua namorada, eu tenho aqui um presente para você, ela vai ficar feliz, vai te abraçar, vai te beijar e tal. Mas tem que estar sendo uma espontaneidade muito grande para sair saltitando, né? A criança não, ela sai saltitando. Então quero dizer que também o corpo astral, que é o corpo das emoções e que comanda o físico, também se mexe. A inteligência dela também, ela fica vivaz. E se você esconder o presente, ela vai botar a inteligência para funcionar, para poder descobrir como é que faz para conseguir. E se você começar a fazer pergunta de adivinhação, ela vai ser super esperta para tentar adivinhar e conseguir o presente. Então tudo na criança, podemos dizer assim, toda a sua estrutura física, sensorial, emocional, intelectual, tudo se movimenta na hora do presente. Tá certo? E o reino de Deus é um presente, é uma graça. O que Jesus está querendo é que a gente fizesse isso. Com essa proposta que Ele está nos dando, eu vim trazer o reino de Deus para vocês. O reino de amor, em que todos ficarão felizes. É essa a proposta, isso que Ele quer dar. E a gente ainda não ficou alegre com isso. Nós ainda não ficamos como criança, saltando, pulando e fazendo tudo para ganhar esse presente. Nós ainda estamos desprezando esse presente. Por isso que o reino dos céus é daqueles que se fazem assim, como as crianças, diante de um presente. Tá certo? Se a gente ficar assim, doido pelo presente do reino dos céus, e não existe melhor presente do que esse, em transformar a vida em amor, e transformar o planeta em amor,
E a gente ainda não valorizou esse presente. Ainda não nos portamos assim como crianças, estamos saltitando. Diferente de Davi. Davi ficava tão doido com o reino dos céus, com as coisas dos céus, com as coisas de Deus, que tirava a roupa, ficava nu, pegava um pandeiro, saía dançando e cantando. Era o louco. Era louco, loucura. É lógico que essa loucura de Davi, e aí ele fez a oração mais famosa do mundo, né? Junto com o Pai Nosso e Ave Maria, que é o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tocando instrumento musical, dançando e nu. E vocês falam assim, mas que loucura, que doideira é essa? Então, muito bem. Vocês pegam o jornal de hoje, de amanhã, de ontem, de amanhã vocês não vão, só amanhã vocês vão pegar, mas o de ontem, que vocês vão ver a reportagem mostrando que como aquele que dorme nu tem melhor qualidade de vida. Está ontem no Globo isso. Eu peguei a matéria para ler. Você viu, Luizinho? Você gosta desse negócio de pelado, né? Que coisa. Ah, você escutou no rádio. Então, muito bem, escutou no rádio, né? Aí ficou prestando atenção na matéria. Mas, primeiro, dormir com roupa apertada vai ter problema sério na formação do espermatozoide. Você não dorme com o mesmo conforto. Nem é tão natural, nem é tão criança. A criança não está nem aí para essa estrutura. É lógico que aí você fala assim, mas eu não tenho mais cabeça para dormir pelado. Tá bom, eu não tenho mais cabeça para dançar pelado, que nem Davi. Tudo bem, é natural. Culturalmente te botaram tanto pecado, e botaram que o teu corpo é tão feio, e que isso é uma coisa tão horrível. Ficou uma marca da própria beleza de Deus, que Deus não fez assim, em momento nenhum fez com roupa, e a criança nasce nua, e a gente coloca aqui, é feia, e tem que vestir. Aí você fala assim, Jorge, mas na estrutura que está o mundo, você quer? É lógico, vamos continuar nos vestindo, mas nós temos que começar a aprender a nos despir, não tirar a roupa, a despir os nossos preconceitos, a despir a nossa vaidade, a nossa separação de sexo, não é? A despir o preconceito com relação ao homossexualismo, a despir o preconceito com relação às crianças, ter carinho e abraço e afeto para com as crianças. Isso é o início. Daí você vai começar a levar uma vida mais light, com roupas menos pesadas, com uma estrutura menos pesada na vida, logo mais natural, como as crianças. Daí dizer Jesus, o reino de Deus é dos que se assemelham às crianças. Cadê a criança dentro de nós? E é muito interessante que quando eu falei que Davi dançava nu e cantava e batia palma e tal, teve pessoas aqui desse lado do auditório que riram. Um espanto. Davi nasceu. E eu vou dançar nu. E eu vou dizer mais para vocês, sabe o que é um espanto? Jorge Dama dançar. E não ir com roupa. Com roupa. E não é loucura. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, conto para vocês que fui convidado na Barra da Tijuca. Aonde que nós temos aquele clube maravilhoso lá, esqueci o nome, bem em frente à praia, lá na Barra, clube em frente à praia, ainda existe até hoje, hoje funciona até um dia lá, hoje é um condomínio de alto luxo, funciona um centro espírita, que é o SEMA, que é o Centro Espírita Maria Angélica. Agora, a coisa de uns 2 meses, eu estive lá fazendo palestra. Mas, há anos atrás, o professor Hermógenes, que introduziu a yoga aqui no Brasil, logo o pensamento do estudo da Índia aqui no Brasil, ele fez lá uma palestra. E eu também. Era um seminário. Ele foi fazer uma palestra também. E ele fez a palestra dele. A palestra dele terminava com música, com dança, batendo palma, coisas do yoga, da Hatha Yoga, da yoga do corpo, do equilíbrio perfeito, Hatha, lua e sol.
E na palestra dele, ele batia palma e dançava e cantava, fazendo toda aquela harmonia de Shiva, né? Que é o deus dos 108 braços, ou melhor, dos 108 movimentos, porque são os 108 movimentos de Deus, dos nomes de Deus, para mostrar que todo o universo é movimento. Então a dança dele era em harmonia perfeita com a dança do cosmos, com a dança do universo, a dança cósmica. Né? E na hora que ele fez isso, ele foi todo mundo de pé para dançar e cantar. E eu fiquei meio assim, tive de ficar de pé. E ele, então vamos lá. E todo mundo dançava, cantava, fazia o gesto que ele fez. E você, Jorge? E eu duro que nem um poste. Ele se mexe, Jorge, dança, movimenta os braços. Eu fazia assim, parecia o boneco do posto. O boneco do posto, com barriga, sem barriga. A pessoa não se entrega. Então isso que eu quero dizer. Estava vestido de mim mesmo. Estava vestido da cultura, do preconceito, de que isso é feio, de que é errado. Aí a pessoa não participa, não dança, tudo tem vergonha, não tem jeito. Não é? Eu acho isso muito interessante. Então esse relaxamento que tem que ter. Como a criança. Você diz que vai dar um presente para ela sai pulando, cantando. Né? Quer nem saber, não tem compostura. Entenderam isso que eu quero falar? A criança não tem compostura. Ela pula, ela quer o presente. E o foco dela é o presente. E por enquanto você não dá um presente, ela não pensa em nada no seu presente. É isso que o reino de Deus está nos dando. O reino dele, o amor. E a gente ainda não agiu assim como criança. Davi ficou tão doido que ele não coube dentro de si. Por isso que ele tinha que dançar, pular, e a roupa era um símbolo, é apenas um simbolismo. Não que ele quisesse tirar a roupa, era apenas um simbolismo no sentido de que nada poderia limitá-lo, ele não cabia dentro de nada. Tudo era prisão diante da coisa muito maior, que é a beleza do reino de Deus, que é de poder cantar e vibrar com Deus. Muito bem. Então esse é o estudo que nós trouxemos para vocês hoje sobre as crianças. Muito legal Jesus ter colocado então esse tema dentro do estudo da família, dentro do estudo do casamento, sem nenhuma barreira de preconceito em termos de sequência, ou pelo menos na cabeça dos adultos, dentro da sequência que vem estudando, que é o respeito à família, o problema do divórcio e de quando se não deve casar. E aí vem o tema da criança. Muita paz, fique com Deus.